Durante muito tempo, problemas cardiovasculares e o infarto eram vistos como uma condição que acometia prioritariamente pessoas acima dos 50 anos com histórico familiar e vida sedentária. Mas este cenário está mudando. Casos da doença têm aumentado entre adolescentes e jovens adultos de 15 a 30 anos, um grupo que, até pouco tempo, não era considerado de risco. O motivo? Comportamentos pouco saudáveis que podem favorecer o surgimento do problema. Temos observado nos últimos 2 a 3 anos um aumento exponencial de casos graves de infarto agudo de miocárdio, inclusive óbito, em adultos jovens, principalmente pelo uso indiscriminado, sem prescrição médica, sem acompanhamento, de remédios para disfunção erétil e bebidas chamadas energéticas. Essas substâncias podem interagir e trazerem graves danos à saúde, como infarto agudo do miocárdio, arritmias cardíacas, que podem levar a óbito. Então aqui vai um alerta. Hoje em dia no país, o uso sem acompanhamento médico, sem prescrição médica desses medicamentos pode levar a infarto em faixa etária de precoce. As promessas de aumento de disposição é o principal fator que leva os jovens a consumir de forma excessiva bebidas energéticas, como explica a médica cardiologista. O que elas contêm? Cafeína, taurina, açúcares, entre outras substâncias. O grande problema do uso dessas substâncias é o uso indiscriminado, principalmente nesta faixa etária, que são os adolescentes e os adultos jovens, por modismo ou por falta de conhecimento, né? Nos Estados Unidos, a gente tem uma porcentagem de, assim, na verdade, 1/3 dos adolescentes americanos fazem uso desses energéticos de forma indiscriminada. No Brasil, de 2023 a 2024, houve um crescimento de 54%. É bem expressivo. O que é recomendado para esses jovens, né, adolescentes? A Sociedade Brasileira ela recomenda um uso máximo da cafeína de 100 miligramas ao dia, como um uso seguro, cafeína. Só que os energéticos, eles contêm todas essas outras substâncias. A médica destaca o impacto do uso destas substâncias no organismo. Você tem um aumento da frequência cardíaca, que é a taquicardia, que leva àquela sensação de palpitação, um aumento da pressão arterial, né? Aumentando o risco cardiovascular e até mesmo ao infarto. Os indivíduos que apresentam e não sabem, né, doenças genéticas, ou até mesmo aqueles que têm conhecimento, que já são hipertensos e pacientes com cardiopatias, então o risco ainda se eleva ainda mais. Uma pesquisa recente realizada pela empresa Cantar indica um aumento no consumo de energéticos, alcançando 38% dos lares brasileiros. Essa alta também é registrada fora dos domicílios, como em bares, com 22% do público. É preciso ficar atento aos efeitos destas substâncias. O uso dos estimulantes também, desses energéticos, em relação à parte cerebral, no início, a pessoa ela vai se sentir mais alerta. Posteriormente, de acordo com o tempo vai passando, ela vai se sentindo irritada, ansiosa, uma alteração comportamental e até mesmo insônia. Com o passar desses efeitos, vem aquele cansaço extremo. Então, um adolescente que tem atividade escolar, isso pode alterar a sua capacidade na escola, né, de aprendizado. Também alteração comportamental. Não é que seja proibido a utilização dos energéticos de forma geral, mas o uso com menor frequência possível e nunca com bebida alcoólica. Então é importante que os pais orientem os seus filhos sobre o uso indiscriminado dessas substâncias e quais são os riscos da utilização indiscriminada. Que estimulem os seus filhos a terem hábitos saudáveis. Então, um sono de qualidade, uma alimentação saudável, que tenham prática de atividade física. Tá?
tá? Então, essa conversa entre pais e filhos é muito importante, né? O coração do nosso jovem, ele deve ser cuidado, né? E informar é proteger. Então, que nós tenhamos escolhas e saibamos promover também escolhas cada vez mais saudáveis e conscientes.